Oi, turma! Hoje a gente vai falar sobre números irracionais e números reais. Mas antes eu vou fazer uma pequena revisão aqui do lado do que são números racionais. Números racionais são aqueles números que a gente consegue escrever em forma de fração. Por exemplo, o número 2, ele é um número racional, porque eu consigo escrever ele em forma de fração. Tem várias frações que são iguais a 2. Por exemplo, 8/4. Ou seja, se eu consigo escrever o 2 em forma de fração, o 2 é um número racional. Eu também consigo escrever o -5 em forma de fração. Por exemplo, -20/4. Se eu consigo escrever o -5 em forma de fração, então o -5 é um número racional. E o número 2... E o número 2,4. O número 2,4 é um decimal exato, finito. E eu também consigo escrever ele em forma de fração. 24/10, né? Um algarismo após a vírgula, um zero no denominador. Então, o decimal exato eu também consigo escrever em forma de fração. E eu também vou conseguir escrever em forma de fração as dízimas periódicas. Por exemplo, 0,222. Então, 3 pontinhos, porque as dízimas periódicas são números infinitos, mas que possuem repetição nos algarismos. É igual a 2/9. Ok? Então, números inteiros, positivos e negativos, eu consigo escrever em forma de fração. Decimais exatos, eu consigo escrever em forma de fração. E dízimas periódicas, eu consigo escrever em forma de fração. Então, esses números, eles são todos números racionais. Ótimo. Então, agora, vamos ver o conteúdo de hoje. Observe os seguintes números. Olha para esses números que estão aqui, um embaixo do outro. São todos infinitos, né? Tem esses 3 pontinhos para dizer que são todos infinitos. Será que são dízimas periódicas? Vamos olhar os algarismos. Tem repetição? Vamos ver aqui, ó, esse primeiro. 5,2, depois 5,5,2, 5,5,5,2, 5,5,5,5,2. A quantidade de 5 está aumentando a cada algarismo 2. Então, não tem repetição. Não é uma dízima periódica. O próximo número, 5... Esse aqui, o segundo agora. 5,16879304678,9 não tem repetição, não é dízima periódica. O π, vocês conhecem o π do 8º ano, certo? Que a gente utiliza para calcular comprimento e área de círculo e circunferência. Bom, o π, ele é aproximadamente igual a 3,141592653, também sem repetição. E a raiz quadrada de 2, que na última aula a gente estava aproximando ela com até 2 casas decimais. Aqui eu coloquei uma aproximação dela que aparece em 7 casas decimais. E também não tem repetição. A mesma coisa a raiz de 3. Então, esses números, eles são infinitos, né? A forma decimal deles, ou seja, eles possuem vírgula e são infinitos. Mas eles não são dízimas periódicas porque eles não têm repetição. A representação decimal de cada um desses números tem infinitas casas decimais não periódicas, ou seja, eles não são decimais exatos e nem dízimas periódicas. Nesse caso, não é possível representá-los em forma de fração, logo não são números racionais. Este tipo de número é chamado de número irracional. Então, esses números eles estão em outro conjunto numérico, o conjunto numérico dos números irracionais. Toda raiz quadrada de um número que não seja quadrado perfeito é irracional. Então, a gente viu que quando um número ele é quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada
exata, né? Raiz quadrada de 36 é 6, porque 36 é um quadrado perfeito. Agora, quando eu tiver raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 7, de 31, de 120, de números que não são quadrados perfeitos, o resultado vai ser um número irracional, tá? Um número com vírgula, infinito e não periódico, ou seja, sem repetição. Também é irracional toda raiz quadrada de fração positiva e irredutível. Então, quando você tem uma fração também em que o numerador e o denominador não são quadrados perfeitos, então o resultado dessa raiz quadrada dessa fração também é um número irracional. Outras raízes também, como raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, também vão ser irracionais se o número que estiver dentro da raiz, o radicando, não puder ser escrito em forma de potência de expoente 3, expoente 4, expoente 5 e assim respectivamente, tá? Mais exemplos aqui de números irracionais. Raiz quadrada de 6 é irracional, porque 6 não é quadrado perfeito. Raiz quadrada de 8 é irracional, porque 8 não é quadrado perfeito. Raiz quadrada da fração 3 sobre 10 é irracional, né? Porque nenhum desses dois aí é quadrado perfeito. Bastasse que um deles não fosse para tornar esse número irracional. A raiz cúbica de 2. O que é uma raiz cúbica? Eu quero pensar aqui qual é o número que vezes ele dá 2. Não tem uma resposta exata, não tem um número natural para isso. Se não tem uma resposta exata, é um número irracional. Raiz quinta de 9 é a mesma coisa. 9 tem raiz quadrada, porque 3 vezes 3 é 9. Agora, raiz quinta de 9, qual é o número que ele vezes ele vezes ele vezes ele vezes ele dá 9? Não tem uma resposta exata, não tem um número natural que aconteça isso. Então, é um número irracional. Toda raiz que não tem resultado exato é um número irracional. Vamos dar uma olhada aqui agora no... faltou falar o seguinte. A união do conjunto dos números racionais, que são aqueles que a gente consegue escrever em forma de fração, com o conjunto dos irracionais, que são esses que a gente está vendo agora, formam um novo conjunto chamado conjunto dos números reais. Beleza? Então, vamos olhar agora o diagrama dos conjuntos numéricos. Esse diagrama aqui, essa parte aqui, a gente já trabalhou esse ano, né? Essa parte aqui, vamos olhar só para esses números racionais. Ó, quais são os números racionais? São os números naturais, por exemplo, 0, 1, 2, 3. Os números naturais a gente viu que dá para escrever em forma de fração, por isso que eles estão dentro dos conjuntos racionais, do conjunto dos números racionais. Os inteiros, que além dos naturais também são os negativos, eles também são racionais, né? Porque dá para escrever em forma de fração, por isso estão aqui dentro dos racionais. E além dos naturais e dos negativos, né? A gente tem aqui também decimais exatos, dízimas periódicas, e eu coloquei uma fração aqui também, né? Lembrando que todos esses números que estão aqui no conjunto dos racionais podem ser escritos em forma de fração. E agora aqui desse lado a gente tem o conjunto dos irracionais. Eu coloquei dois exemplos aqui, o número π e a raiz de 2, representando os irracionais, né? Lembrando que todos esses conjuntos são infinitos. Quando eu junto os racionais com os irracionais, o que eu consigo? O conjunto dos números reais. Beleza? Um número ou é racional ou é irracional. Juntando todos eles, eu tenho os reais, os números reais. Ótimo. Atividades. Classifique as sentenças a seguir em verdadeiro ou falso. Todo número inteiro é natural. Será que isso é verdade? Todo número racional é inteiro. Todo número racional é real. E todo número irracional é real. Para descobrir se é verdadeiro ou falso, dá uma olhadinha aqui no diagrama dos conjuntos numéricos, tá bom? Por exemplo, todo número natural é inteiro, porque o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros.
Por isso que todo natural é inteiro. Mas todo inteiro é natural? Será que o contrário vale? Não, né? Porque tem números inteiros, ó, que não são naturais, que estão fora do natural. Então todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural, tá bom? Então, olhando aqui para o diagrama, vocês vão ver se realmente todo racional é real. Sim, o real eu estou representando por esse retângulo, né? E os racionais não estão dentro do retângulo? Sim, todos os racionais são reais. Então, a partir desse diagrama aqui dos conjuntos numéricos, é possível vocês responderem essa número 1 e também a número 2. Marque com X todos os conjuntos numéricos que os números abaixo pertencem. Vou fazer um aqui de exemplo, vou fazer o zero. O zero é natural, mas todo natural é inteiro. Então, o zero também é inteiro. Mas todo inteiro é racional. Então, o zero também é racional. Se o zero é racional, ele é irracional? Não. Então, eu não posso marcar irracional. Porque ou você é racional ou você é irracional. Se eu marquei racional para o zero, eu não posso marcar irracional. Então, irracional não é. É irreal, ele é? É, porque todo racional é real. Entenderam? Um outro exemplo aqui. Vamos ver. Esse número aqui. Ele tem vírgula, ele é infinito e ele não é periódico. 0,141592. Esse número até é o início dos algarismos do pi. Bom, esse número, ele é natural? Não, de forma alguma. Ele não é natural, ele não é inteiro, ele não é racional. O que ele é? Ele é irracional. Essa aqui é a coluna do irracional. E ele é, se ele é irracional, ele é real. Beleza? Só isso, só essas duas atividades. Bem tranquilo, tá bom? Bons estudos, pessoal. Até breve.